Mas sempre, tanto que evoluiu a medicina e a gente ainda vê pessoas morrendo de câncer por causa da Preta Gil, o Steve Jobs, que era um cara extremamente rico, quer dizer, não adiantou ter dinheiro ou ter recurso, o cara morreu de câncer. A ciência ainda está muito atrasada em relação ao tratamento? Não está. Porque é o seguinte, hoje nós tratamos câncer de uma maneira completamente diferente do que eu tratava quando fazia minha residência, que é minha especialização. A gente não tinha nem remédios direito para vômito, né? As pessoas às vezes tinham que internar para fazer quimioterapia de tanto que vomitava. Então hoje o suporte melhorou muito e os tratamentos. A gente tinha as quimioterapias clássicas. Hoje nós temos terapia-alvo, imunoterapia, antiangiogênicos, tipos de tratamentos que a gente nunca nem sonhava. Mas o problema é quando a gente fala assim, nossa, mas não vai ter uma cura do câncer? Isso não vai existir. Por quê? Porque o câncer não é uma doença única. Nós temos câncer de diversas origens. Nós temos, por exemplo, os cânceres virais. Quem tem hepatite B crônica e C, essa inflamação crônica do fígado leva ao câncer, quer dizer, foi um vírus. O HPV, né, ele leva ao câncer de colo de útero. Então, quer dizer, o tratamento disso, a prevenção disso e a cura disso não tem nada a ver, por exemplo, um câncer genético. 10% dos cânceres são genéticos, 10 a 12%. Então, você herdou do seu familiar um gene defeituoso, que ele aumenta a sua chance daquela célula multiplicar errado e você ter o câncer numa idade bem jovem. Mas a engenharia genética não pode levar a um tratamento mais eficaz? Que a gente tem ouvido falar sobre isso Não, também. aí não é o tratamento eficaz. Seria mudar o genótipo dessa pessoa que nasce, mas quer dizer, ela já nasceu errado, né? Teria que... Tem que identificar e depois tem que corrigir. Mas aí teria que ser antes do óvulo encontrar o espermatozoide. Para você, né, prevenir dele não herdar esse gene, entendeu? Sim. Mas hoje, com toda a tecnologia, então não tem ainda uma célula robô que possa entrar no corpo e lá combater aquele câncer ou um tipo de tratamento específico? Não, mas aí vai continuar. Porque tem muita coisa ou não tem? Ele também não. A doença também não é única. Você vê, por exemplo, um câncer de intestino. Eu estou voltando a falar aqui que está todo mundo falando da Preta Gil, né? Sim. Ela teve, entre o diagnóstico e o falecimento, ela durou 2 anos. E que não é o comum, tá? Eu tenho pacientes que tratamento com câncer do colo retal metastáticos que estão vivos há 10 anos em tratamento e com intervalos de tratamento. Então, assim, as doenças não são iguais. Mesmo você falar, câncer de colo retal, mas o tipo de célula, a agressividade, a multiplicação do câncer é diferente. O Steve Jobs, por exemplo, ele teve um câncer de pâncreas que ele é chamado neuroendócrino. Ele não é esse câncer que a gente vê comum, que mata rapidamente. Esse neuroendócrino, a pessoa tem uma expectativa de vida de 15 anos, 10 anos. Então, é diferente. Ele ficou há anos com essa doença. Então, assim, são histórias naturais diferentes, doenças diferentes, tratamentos diferentes e uma tentativa de cura que também será diferente. Sim, mas é uma doença grave que a gente precisa... A gente pode evitar, a gente pode fazer algo para que a gente tenha menos risco, porque é justamente esse o tema do seu livro, né? Isso que a gente veio falar aqui, né? Por isso que eu estou falando sobre quão grave é o câncer, né? Então, é aí que nós chegamos. Porque a gente... Isso causa câncer ou aquilo evita? É o título do livro dela que está aqui, ó. Então, quando a pessoa chega no consultório, o que a pessoa... A primeira coisa que ela fala, doutor, eu quero fazer um exame que veja se eu tenho câncer ou não. Aí eu falo, isso não existe. Porque você pode ter um câncer aqui na ponta do dedo, você pode ter um câncer no cérebro, você pode ter um câncer no joelho, dentro do estômago, e não tem um exame que vai conseguir ver isso. Então, o exame de sangue não consegue ver? Indicadores? Não. Só se você estiver bem avançado. Os marcadores, mas eles são muito específicos para alguns determinados tipos. Sim. Então, assim... E outra coisa, se tivesse um exame desse, também não adianta nada, porque se eu fiz hoje e ele não tem, quem me diz que daqui a 6 meses eu não vou ter? Você entendeu? Então, não existe isso. Então, assim, a gente tem que parar com essa mentalidade de querer descobrir o câncer. A gente tem que trabalhar e lutar para não ter a doença. E como não ter a doença é factível.
A primeira parte do livro, eu esclareço os mitos e verdades, as curiosidades. Então, tipo assim, melhor hora para fritar, sobre transgênicos, celular, tudo que você pensar e tiver dúvidas, se causam, ou se não tem problema nenhum. A segunda parte do livro é sobre estilo de vida. E aí que entra a parte da gente não ter o câncer. Tá? Aqui, ó, tem aqui, ó. Refrigerante causa câncer? Está aqui a pergunta aqui no livro dela. Sim. Causa? Causa câncer. Por que que causa câncer? Não é por nenhum componente dele. Que a gente fala, né? Porque dá celulite? Dá também celulite. Causa câncer? Dá câncer. Por que que dá? Porque o pH dos refrigerantes, ele é similar ao pH do ácido do estômago. Então, quando você toma um refrigerante, você consegue comer muito mais. Pensa você comendo um pedaço de pizza, um sanduíche lá cheio de bacon, ovo e tudo. Meio sanduíche você está satisfeito, você não consegue comer mais. Mas você toma refrigerante, você consegue comer mais, porque ele está ajudando você a digerir a comida. Então, o que o refrigerante faz? Ele aumenta o índice de obesidade, isso é comprovado. E obesidade é, hoje em dia, o principal fator de risco de câncer, como foi o cigarro no século passado. Então, se você não quer ter câncer, se mantenha magro, seu peso da juventude. Aumenta então a probabilidade de ter câncer, a pessoa está com sobrepeso. Exato. Sabe essas canetinhas de emagrecer, essas injeções que é a grande febre? Temos um capítulo no livro. Isso é bom ou é ruim? É maravilhoso. Elas diminuem. Mas não fala que isso faz mal também? Não faz mal. A pessoa se sente mal porque ela diminui o apetite. Mas ela diminui o apetite e emagrece. E quando ela emagrece, ela diminui em 65% o risco de morte. Caramba, hein? Caramba! Não tem nenhum medicamento, nenhum tratamento que possa diminuir tanto o seu risco de morrer como emagrecer. E por que isso? Porque ela tira todos os riscos. Riscos de diabetes, risco de hipertensão, de risco de infarto, de derrame e de câncer. Então, é assim, é uma maravilha. Agora, ela vai funcionar se você usar pouco tempo? Não vai. Por que não? Nós temos uma memória no cerebral do nosso prato, da nossa quantidade de comida. Então, isso é registrado. Se você arruma seu prato todos os dias, qualquer que seja a variedade do alimento, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, para você mudar essa memória do prato, vai ter que ser 10 meses. Doutora, então quer dizer que tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que é verdade. Tem um tema aqui, ó. Unha em gel causa câncer? Então, por causa daquelas... Quem falaram já isso? Eu nunca ouvi falar isso, não. Aquelas máquinas secadoras, elas emitem radiação que elas transformam o DNA da pele, né? E que, teoricamente, pode gerar, mas não houve um aumento por conta disso. Então, teve o trabalho que só pesquisou a célula e disse que ela dá um dano no DNA, mas esse dano, ele é recuperável. E você não faz unha de gel toda hora. Então, até que você fazer a sua próxima aplicação, já melhorou. Então, isso quer dizer, não causa câncer, tá? Isso é um mito e muito se fala. Tá, então como assim? Tem muita coisa, tem muitos segmentos. Vamos tentar dividir por segmentos, assim. Vamos lá, assim. O que é bom na alimentação? Assim, como deve ser a alimentação de uma pessoa para evitar o surgimento, a probabilidade de surgir um câncer? Porque pode fazer tudo isso e ter o câncer também. Então, mas o negócio é baixar a probabilidade. Primeira coisa é evitar de se alimentar com os alimentos comprovadamente cancerígenos. Quais são eles? Os ultraprocessados, quer dizer, esses alimentos muito industrializados, os embutidos, né, que são altamente, né, moído, com muito conservante, os que usam muito corantes, né, essa salsichinha de criança, isso é péssimo, porque você está juntando dois cancerígenos aí, os corantes e o fato de ser embutido. E os queimados, né, sabe, essa parte da carne, quando você faz o churrasco, que está queimado, ou da torrada, isso tem alcatrão, diversas substâncias tóxicas para o intestino. Torresmo faz mal? Torresmo engorda, né? Mas não faz câncer direto. Não, né? Não faz câncer. Linguiça, ela engorda. E engordar dá câncer. Né? Então, ela secundariamente leva o câncer. Agora, a senhora, como especialista nessa área, a gente está vendo assim que quantas coisas que você pode fazer uma lista
aqui, vamos pedir para dar mais alguns exemplos, de alimentos que não devem ser consumidos porque possuem elementos que são cancerígenos. Não falta uma fiscalização maior, uma rigidez maior na produção dos alimentos, para que a gente não tenha esse tipo de alimento? Você fala assim, ó, não come isso, como você fala para uma criança que ela não pode comer um cachorro quente. Não, mas... É difícil isso aí. Assim, mas... não falta mais rigor. Não, eu acho que falta mais informação. Tá? Porque se você comer um alimento cancerígeno, você não vai ter câncer, porque o nosso organismo tem um efeito protetor. O problema é que quando isso passa a ser a rotina da família. E aí os pais, eles devem ser educados, porque o que ele come e o que ele traz para dentro de casa é o que a criança vai comer no futuro. Então, o que falta, na verdade, é informação. Né? Você comprar, você servir no seu dia a dia só alimentos, né, frescos, saudáveis, arroz com feijão, sua carninha, sua verdurinha, ali o alface com tomate, cenoura, né, o beterraba, essas coisas. Se você der uma alimentação saudável para a sua criança, ela vai aprender a comer isso, e se ela comer no fim de semana um cachorro-quente, um doce, um sorvete, isso não tem problema nenhum. Mas eu quero comer só alface, comer só não sei o quê, e está cheio de agrotóxico. Não, mas é difícil. Fácil não é, né? Não, mas aí você tem que fazer, né, aprender a fazer aquela asepsia, de colocar de molho, de minimizar os riscos. Então, basicamente, tudo é informação, no final das contas. Eu acho. A informação, as pessoas elas não têm noção. Por exemplo, um pré-diabético. O pré-diabético ainda não é diabético, ele tem uma hiperglicemia porque a gente tem um estoque de depósito de gordura, que ele é genético, tem pessoas que acumulam gordura em determinados lugares do corpo, outros não, quer dizer, as mulheres elas toleram mais gordura porque ela tem aquele depósito do formato do que o homem adoece e vira pré-diabético antes da mulher, por isso morre antes, e as pessoas acham que estão pré-diabéticas porque está comendo açúcar. E não tem nada a ver. Ela está pré-diabética porque o organismo não tem mais aonde depositar a gordura e passou a consumir a gordura para produzir a energia ao invés da glicose. E a glicose sobra fora da célula. Então, o que você tem que fazer? Você tem que emagrecer. E emagrecer não é parar de comer açúcar. É diminuir tudo. É perder peso, para o organismo voltar àquela fase dele de não criar a energia da gordura, entendeu? Então, isso é falta de informação, porque a pessoa fica pré-diabética, toma remédio, ela diminui a glicemia e ela não sabe que isso é reversível. Então, ela pode deixar de ter a doença se ela emagrecer. A melhor farmácia, então, é o supermercado. É a informação. A gente tem que saber o que causa câncer e o que não causa e como a gente tem que se comportar de manter aquele peso desde a juventude, evitar os alimentos muito industrializados rotineiramente, né? E fazer atividade física, combater estresse causa câncer. Porque a gente está ainda na fase da alimentação. Depois vamos entrar nessa fase de comportamentos saudáveis também. Sim. Então, aqui, a gente falou algumas coisas que a gente não deve consumir. O que a gente deve consumir? Assim, olha, consome regularmente tal coisa, assim, que isso é bom. Lembra que eu falei que se a gente comer um alimento cancerígeno, a gente não vai ter câncer, porque nós temos nossos mecanismos protetores? Quando você come um alimento cancerígeno junto com uma verdura, uma fruta, por exemplo, eles reagem quimicamente e a fruta e a verdura conseguem tirar aqueles radicais livres ali e proteger nosso organismo. Então, assim, os alimentos... Então, é tudo o contrário do que a gente falou, né? Os alimentos frescos, que não são industrializados, os alimentos rotineiros, né? É o pão, é o leite, como eu já disse, né? O arroz com feijão. É comer a comida saudável, aquela comidinha do nosso dia a dia, a polenta. Não é inventar muita moda, né? Fazer fritura. Gente, para que fazer fritura? Fritura não é bom, né? Essa é a questão da air fry hoje em dia. Isso ajuda? Não. Não, por quê? Depende do que você coloca dentro da sua fry. Por exemplo, colocar linguiça dentro da fry, eu fico até rindo, né? Porque ela vai tirar aquela gordurinha da volta, a gordura lá de dentro está todo do mesmo jeito. Então, não adianta. Mas não é o uso do óleo de soja que pode gerar tudo? Porque, assim, eu vi recentemente uma informação de que todos os óleos são cancerígenos. Não importa se é de girassol, se é disso, se é daquilo, etc. Temos o capítulo só dos óleos. Lógico que tem não. Só de óleos aqui? Tem. Olha o livro, hein? Olha o livro, aqui.
O que é a air fry? Ela é um intermediário entre uma fritura e um forno, tá? Sim. Ela seria assim, você usaria menos óleo, mas o aquecimento do forno é mais gradual, né? Dura mais tempo. Então, assim, cada um tem o seu problema, tá? Você colocar o alimento em alta temperatura, você libera substâncias cancerígenas, acroleína e tudo, que são tóxicas para a gente. Né? Você transforma o amido, por exemplo, de uma batata. Uma batata na airfryer, ela pode ser tão prejudicial quanto uma frita lá na frigideira. Menos, né? Menos porque ela já diminui, ela já não trabalha naquela temperatura tão alta. E o forno, menos ainda. Então, ela seria um intermediário. Então, entre a frigideira, a airfryer e o forno, o assado é sempre melhor, hipoteticamente. Eu acho que todas são boas opções, sempre digo isso, desde que não haja exagero. Você fazer uma coisa de vez em quando, você não vai comer fritura nunca? Não, não é isso que eu estou falando, não é disso que eu estou falando. Não pode ser a sua rotina, entendeu? Chocolate. Problema nenhum. Você vai engordar se comer muito. Engordar? Não pode. Pode comer pouco. Pode comer de vez em quando. Agora, e a questão do dia a dia da gente? Por exemplo, o uso desses artefatos tecnológicos aqui, eles podem gerar câncer? Que a radiofrequência que é emitida por um celular, falando muito perto do cérebro, pode gerar câncer? Como fazer, como não fazer? É o seguinte, o celular, ele causa aquecimento. Se você fica muito tempo falando, ele aquece o local. Aquela transmissão, ela teoricamente poderia mandar uma radiação. Ela é mínima, tá, sabe? Foi publicado uns trabalhos aí antigamente que estavam aumentando o índice de glioblastoma e de neurinoma do acústico, que são tumores, um é do cérebro e o outro é de um nervo do ouvido. E depois saíram outros trabalhos assim, de melhor qualidade técnica que não comprovou isso. Então, hoje, se você me perguntar, eu digo, celular não dá câncer. Mas existe uma possibilidade teórica, é mínima. Mas o que eu aconselho? Crianças não devem usar celular. Porque até 2 anos o cérebro está crescendo e amadurecendo. E nesse período você não deve colocar criança em risco. Sim. Né? Com essas novas tecnologias, o risco também de você colocar o celular, né, de você ter aquecimento para colocar o celular, diminuiu, porque hoje todo mundo é mensagem de texto, é áudio, né? Você fica longe no alto-falante é melhor. Sim, porque você não usa mais. E outra coisa, esses 5Gs, eles diminuem a transmissão de radiofrequência. Então, assim, se você me perguntar, eu falo, o celular não tem problema nenhum. Né? E o dia a dia da pessoa, o que é importante a pessoa observar para ter mais saúde? Você não vai falar porque vai evitar o câncer como um todo, mas você aconselharia que tipo de comportamento nesse mundo que nós estamos vivendo? A pessoa tem atribulado, que corrido? fazer algum tipo de atividade física. E qual atividade física é melhor? Gente, a que dá prazer, dançar, pular corda, nadar, qualquer coisa, não precisa ser academia, não precisa ser atleta. Você não pode ficar parado. Os benefícios do exercício, eles não têm a ver só com emagrecimento. Quando você está fazendo uma dieta, por exemplo, o exercício, ele contribui em 20% apenas da perda do peso. Mas ele tem um ganho não contabilizado muito maior que isso. Por quê? Você vai ter um sono melhor, você vai ficar mais estimulado, porque ele aumenta, né, os antidepressivos naturais, você vai ficar mais estimulado a cumprir sua dieta, você se sente melhor. Então, o exercício, ele te faz ter uma melhor qualidade de vida, a se sentir mais feliz. Então, né, a tríade aqui, alimentação saudável, atividade física e combate do estresse seriam as coisas mais importantes. Conversei aqui com a doutora Kítia Persiano, ela que está lançando esse livro, Isso Causa Câncer, Aquilo Evita. Eu recomendo o livro, super interessante, você pode comprar ele na Amazon, comprar ele pela internet, porque eu já olhei aqui e eu vou mesmo querer ler esse livro aqui, porque realmente são dicas de
vida saudável. Não é só para combater o câncer, não. Vai melhorar você em todos os aspectos. As dicas estão aqui. Doutora, vou deixar uma caneca do Condicast aqui para você lembrar da nossa entrevista e dizer para você que o Condicast volta na próxima semana com mais um tema inédito aqui na TV Guarapari e em todas as nossas redes sociais. Até lá.